Meu nome é Lourenço, tenho 44 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 30 anos. Quaresma, uma palavra tão diferente, mas com um significado tão forte e macabro. Para os católicos, a Quaresma é uma época de resguardo. Não saímos para festas, não fazemos festas. É um tempo de oração, penitência. Acredita-se que nessa época o demônio está à espreita, esperando uma brecha para invadir nossa mente e nos persuadir, assim como fez com Jesus quando estava no deserto. Eu sou católico. Desde criança cresci na fé católica, respeitando a Quaresma. Na época eu tinha 14 anos e tinha uma irmã chamada Cláudia, de 17 anos. Ela me infernizava muito. Vivíamos brigando. Nunca nos demos bem. Eu estava passando por uma fase muito difícil naquela época. Estava descobrindo minha sexualidade e que, por sinal, não era muito tradicional. Eu estava descobrindo que era gay. Minha cabeça estava uma confusão. Não sabia a quem recorrer. Tinha medo de todos. Não tinha com quem conversar. Não tinha confiança para falar disso com ninguém. Mesmo com todas as nossas brigas, Cláudia era minha melhor amiga. Eu não tinha muitos amigos. Nós morávamos em um sítio no interior de Minas Gerais, bem afastado da cidade. Não tínhamos vizinhos. Na época não tinha celular. Eu via meus amigos apenas na escola. Decidi então me abrir para Cláudia. Contei a confusão que estava na minha cabeça, que eu era diferente. Estava tremendo de medo. Nunca havia me exposto daquela maneira para ninguém. Cláudia me surpreendeu. Ela calmamente disse que estava tudo bem e que isso não mudaria em nada, que eu continuaria sendo o irmão dela. Então nós nos abraçamos e eu fui para o meu quarto. Coloquei meu pijama, já estava me preparando para dormir. Era por volta de umas 11 horas da noite. Estava indo ao banheiro quando vi na cozinha Cláudia sentada com meus pais. Ela conversava baixinho. Meu pai colocou as 2 mãos na cabeça e se debruçou na mesa. Minha mãe não parava de chorar. Eu me assustei naquela hora. Então cheguei na cozinha e perguntei o que estava acontecendo. Minha mãe, chorando, me disse: "Filho, essa não é a vontade de Deus. Isso é só uma fase, vai passar. Juntos nós vamos rezar, fazer penitência agora na Quaresma, e Deus vai te libertar." Eu, com os olhos cheios de lágrimas e com muita raiva, olhei para Cláudia e disse: "Eu confiei em você. Você não tinha o direito de fazer isso. Eu te odeio." Nessa hora eu saí de casa e comecei a andar sem rumo na escuridão pelo meio da plantação de café. Somente a luz da lua iluminava a lavoura. Eu não queria ver ninguém. Foi aí então que avistei uma pedra no alto de um morro e ali sentei e chorei muito, como nunca tinha chorado antes. Estava frio e eu só estava de pijama. De repente, eu vi os pés de café atrás de onde eu estava sentado se mexerem. Então um homem de chapéu, bigode, aparentemente tinha uns 40 anos e usando um sobretudo de couro, apareceu saindo de trás dos pés de café. Rapidamente ele disse: "Não se assuste, garoto. Eu quero só sentar um pouco. Andei muito e estou cansado." Naquele momento eu pensei que ia ser assaltado. Estranhamente o ambiente ficou ainda mais gelado. Um frio que até hoje eu nunca senti igual.
Então aquele homem me disse: "Tá com raiva dela, não é? O que ela fez com você foi imperdoável." Eu, sem pensar muito, disse: "Eu não queria que ela existisse. Mas como você sabe disso?" O homem então respondeu: "Isso não importa. E se eu te dissesse que você pode se livrar dela? É só usar isso, eu te ensino." E ele sacou um canivete de prata do bolso que brilhava quando a lua refletia em sua lâmina. Eu me assustei e acabei me afastando do homem, dizendo: Não vou matar minha irmã. Eu falei sem pensar." O homem, em tom sarcástico, disse: "Calma, garoto. Tudo bem. Não precisa ser agora. Deixa eu pelo menos te ensinar como usar. Vou te dar de presente." Ele então colocou o canivete na minha mão. Eu só queria que aquilo acabasse, pois estava ficando com muito medo e queria voltar para casa. Ele então pegou um galho seco no chão e me ensinou a dar uns golpes até que eu conseguisse cortar o galho usando apenas um golpe. E assim eu fiz. Quando terminei de cortar o galho, ele disse: "Ótimo! A primeira parte você fez. Agora precisamos continuar." Primeira parte? Eu não entendi o que ele quis dizer. De repente, ele me deu um tapa no rosto e eu caí no chão. O tapa doeu muito e quando me levantei, não pude acreditar. Eu estava na cozinha da minha casa. Minha irmã estava com o rosto cortado e na minha mão estava o canivete de prata sujo de sangue. Eu havia tentado matar minha irmã. Meus pais estavam gritando desesperados no quarto. A porta estava trancada, mas não fazia sentido, já que a porta do quarto não tinha tranca. Alguma coisa estava os prendendo lá. Quando eu recuperei a consciência, a porta se abriu e eles vieram para cima de mim, me tirando o canivete. Eu comecei a chorar, pedindo desculpas, e disse que não sabia o que tinha feito. Minha irmã, no desespero, foi quem me deu o tapa no rosto. Meu pai tentou me enforcar para eu desmaiar, mas Cláudia gritou para ele parar. "Para, pai! O Lourenço estava possuído. Não era ele, não era ele. Eu vi. Por isso eu bati nele. Ele precisava acordar." Então meu pai me soltou e Cláudia continuou falando. Os olhos dele estavam negros. Tinha alguma coisa com ele. A porta se abriu com uma força estrondosa e ele entrou. Quando vocês foram para o quarto, assim que Lourenço voltou, a porta se trancou. Tinha alguma coisa estranha. Graças a Deus você está de volta, irmão. Foi horrível. Cláudia me abraçou forte naquela hora. Agora sim eu estava sentindo um abraço verdadeiro. Eu não estava acreditando. Naquela noite, no meio do café, eu encontrei o demônio. E ele me possuiu para que eu matasse a minha irmã. E eu quase fiz isso. Hoje eu não tenho dúvidas de que essa época é maldita. As forças do mal estão aqui na Quaresma, mais fortes do que nunca. Prontas para te enganar. Prontas para condenar sua alma.
Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.